Agora foi! Olá, gente! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos! Hoje é o nosso segundo dia das lives de aquecimento para o nosso workshop Meu Canoli. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram e vocês sejam muito bem-vindos! Bom, o assunto de hoje é bora começar com o que a gente tem. É possível? Dá pra começar com o que a gente tem em casa e de casa? Dá sim. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Giovanna Simeone. Eu vendo Canoli todos os dias e quero muito que você venda também. E pra começar o nosso bate-papo, enquanto isso a galera vai entrando, contar um pouquinho, né? Sempre história, porque aqui eu sempre falo pra vocês que eu compartilho de verdade o que nós vivenciamos, o que a gente passa todos os dias e o que a gente já passou todo esse tempo de trabalho. Então eu trago mesmo experiências pra vocês, o que a gente já acertou, o que a gente errou já bastante, porque a gente já errou bastante. Então o que nos trouxe, os desafios que nos trouxe até aqui. E é isso que eu quero compartilhar com vocês todos os dias, sempre que possível. Beleza? Então vamos lá. Como que tudo começou, né? Como que a gente começou a produzir? É comum, né? Você deve estar pensando aí, mas elas começaram, elas já tinham um café, já tinham todos os equipamentos necessários, já tinham um espaço de trabalho super legal para trabalhar. E eu vou te contar que não era bem assim, tá? Nós temos um café, né? E o nosso café, pra quem não conhece, ele fica no centro de Águas de São Pedro e ele é muito pequenininho. Ele é super pequenininho. Ele tem mais ou menos uns 20 metros quadrados. E esses 20 metros quadrados, aproximadamente, é dividido entre uma área de circulação, né? Para o nosso cliente chegar, escolher, pedir, pagar. Então tem um espaço de circulação desse cliente. Nós temos um outro espaço, né? A outra parte desses 20 metros quadrados é dividido também com geladeiras, balcões, expositores, caixa, lavabo para o cliente lavar a mão dele. Depois nós temos a área de preparação de bebidas, né? Onde é preparadas as bebidas e a máquina de café ela ocupa um espaço enorme, ela é grande, ela é pesada. Então ela já ocupa um bom espaço da área de trabalho. E então sobra um espacinho que, pasmem, ele tem aproximadamente 2 metros quadrados. É um espacinho super pequeno, onde a gente trabalha ali super apertadinho para produzir os salgados e os lanches. Então a gente tem um espaço super pequenininho, é super apertadinho, não daria para nós produzirmos a quantidade de canoli que a gente produz, nem lá na época, quando mesmo era pouquinho, que a gente estava introduzindo ainda no nosso cardápio, nem lá era possível nós produzirmos os canoli. E então, como a gente fazia? A gente produzia parte do canoli em casa e parte do canoli no café. Justamente por essa dificuldade, né, por achar que não daria certo, a gente chegou a terceirizar, né? Nós tinha uma pessoa que fornecia para nós os bolos, sonhos, enfim, algumas coisas, alguns itens que nós tínhamos no nosso cardápio. E a gente pediu para que essa pessoa fizesse as massas. Então nós demos a nossa receita para ela produzia aquela massa para nós. Então vinha frita. Mas acabou que não deu certo e aí nós decidimos passar a produzir tudo 100% desse canoli. Então parte dessas preparações eram feitas em casa e a nossa cozinha de casa também não era grande, tá? Era uma cozinha bem pequenininha, mas lá nós produzíamos a massa. Essa massa era modelada, frita e os recheios. E então eles iam para o café separadamente e lá a gente recheava em períodos de menor movimento, né? Porque o espaço realmente era muito pequenininho. Então nós precisávamos fazer essa parte dessa finalização em horários em que o movimento era bem tranquilo.
E então a gente começou a produzir dessa maneira. Então, quando vem a pergunta, dá para produzir na cozinha da minha casa? E eu respondo que sim, dá para produzir na cozinha da sua casa. Você não precisa de um espaço enorme para começar a produzir seus cannoli. E eu não digo nem só começar. Hoje, mesmo a gente produzindo uma quantidade, tendo resultados bem positivos com as vendas do nosso cannoli, a gente ainda produz na cozinha de casa. Nós não temos um ateliê incrível, super estruturado, super equipado, enorme, com espaço bem grande para produzirmos os nossos cannoli e vendermos. Não, a gente ainda produz na cozinha da nossa casa. Aqui meu apartamento é super pequenininho também e a gente se divide aqui, aperta e produz os nossos cannoli ainda dentro de casa. Então, é para desmistificar, né? É para quebrar essa ilusão que a gente tem, porque quando a gente quer começar a empreender numa área, a gente já fica vendo, né, aquelas pessoas que estão tendo muitos resultados e a gente começa a achar que aquela pessoa só está tendo os resultados porque ela tem condições favoráveis para aquilo. E nem sempre é assim. Na maioria das vezes, essas pessoas também começaram, né, de pouquinho, do que tinha, com as poucas condições que elas tinham. Então, e eu sou um caso desse, que comecei realmente com poucas condições. E aqui eu vou mostrar pra vocês tudo, né? Que não é só espaço, é também a questão de equipamentos. Nós também não começamos com grandes equipamentos. Mas ainda falando de espaço, ontem até a gente falou sobre isso na live de ontem, sobre onde vender cannoli. E também muita gente acha que para vender a gente precisa ter uma confeitaria, precisa ter uma cafeteria, precisa ter porta aberta, com mesas e cadeiras lindos, maravilhosos, e não, né? Dá para vender, dá para levantar uma grana, dá para termos um negócio vendendo sem ter um espaço para isso. E eu também quero te encorajar a começar de casa e mostrar para você que não é preciso você ter um super ateliê, um espaço dedicado para isso. É incrível ter? É incrível ter. Eu também sonho com o meu super ateliê, tá? Eu também sonho com uma cozinha super estruturada, linda, maravilhosa, mas ainda não é possível para mim. E se para você também não for possível, que isso não te impeça de começar. E aí, quais são os cuidados então, Gi? Eu quero começar, eu vou começar a fazer cannoli na minha casa e quais são os cuidados que eu tenho que ter para isso? E esses cuidados, vale a gente já começar a trabalhar, né? A tornar esses cuidados normais no nosso dia a dia, porque minha mãe brinca que costume de casa vai à praça. Então, assim, não adianta a gente achar que é o lugar onde nós estamos que não nos dá condição de trabalhar, que a bagunça é assim bagunçado porque a gente está na cozinha da nossa casa. E isso não é verdade, né? É melhor que a gente já vá trabalhando essa organização, já vá trabalhando essa forma de trabalho dentro da nossa casa, que quando a gente for para um ateliê, por exemplo, para a nossa própria confeitaria, a gente já vai doutrinado, digamos assim, né? A gente já vai mais organizado. Então, como deve ser a organização para começar a trabalhar em casa? São alguns pequenos cuidados. Então, primeiro de tudo, organização, né? Então, se você é uma daquelas pessoas que adora acumular potinhos, né, e enfeitezinhos na sua cozinha e tudo mais, a minha dica é que você tire tudo isso, né, e que você deixe a sua cozinha bem básica, né, com coisas básicas, que junte menos poeira, que junte menos sujeira, né. Aqui, por exemplo, a gente tem vasos e tudo mais, mas é só no momento da gravação, porque quando a gente vai produzir, todos esses vasos de flores vão lá para a sala e a gente realmente produz aqui, a gente organiza para realmente produzir. Então, você precisa manter a organização. É importante você ter um espaço dedicado para você organizar insumos e utensílios que você utiliza, para não ficar misturado com as coisas da sua casa, certo? Principalmente quando a gente tem criança, adolescente, né? Então, é muito legal você ter um espaço disponibilizado para isso. Aqui, por exemplo, existe um armário onde eu organizo todos os insumos e utensílios que a gente utiliza na produção dos cannoli. E sabe aquelas travinhas de gaveta, de armário, para bebê não mexer?
Então, essas travinhas também a gente utiliza que é para realmente não ser aberto aquele armário por qualquer bobeira, principalmente se você tem criança. E agora, se você tem adolescente, talvez só essa travinha não seja suficiente para ele atacar o seu armário e atacar um pote de Nutella. Mas aí você precisa também colocar regras na sua cozinha, na sua área de trabalho. E isso também é muito importante, impor horários, tá? Então, se sua família, todo mundo toma café, você já libera, todo mundo já tomou café, todo mundo agora vai fazer suas coisas, que agora isso aqui é meu local de trabalho. Então, todo mundo, né, some da sua cozinha e aí você realmente organiza para você trabalhar. E aí, aqui, por exemplo, nós gostamos de passar aspirador em tudo. Então a gente passa aspirador, até mesmo na cozinha a gente passa aspirador, que é para não ter, né, cabelo nem nada que possa interferir na qualidade do nosso produto, né, higiene mesmo. E aí a gente limpa todas as bancadas com álcool, isso também é uma questão de higienização mesmo. Então você limpa todas as bancadas com álcool, até mesmo se você já tem um espaço disponível só para trabalhar com comida, a indicação é que você realmente higienize todas essas bancadas todos os dias. Então você higieniza as bancadas que você vai trabalhar, passa aspirador, organiza, tá tudo lindo, e aí você começa a trabalhar. Vai funcionar, vai fluir muito mais o seu trabalho, você tendo o ambiente organizado, limpinho, certinho para você trabalhar, certo? E aí, geladeira, Gi, como é que eu faço com a geladeira? Dificilmente a gente consegue, né, no começo, ter mais de uma geladeira. Se você tiver mais de uma geladeira, perfeito, porque aí você esquematiza e deixa uma geladeira para os seus doces e a outra geladeira para a sua casa. Mas se não for possível, aqui na minha casa, por exemplo, não é possível, eu não tenho espaço para colocar mais uma geladeira na minha cozinha. Então, o que eu faço? A gente organiza de forma a evitar qualquer tipo de acidente com os nossos produtos. Então aqui eu gosto muito de armazenar os nossos insumos, né, do cannoli que estejam abertos. Porque quando tem uma embalagem fechada ou outra lacradinha, você pode até deixar na geladeira fora dessas caixas. Mas aqui, por exemplo, eu gosto de armazenar as coisas nessas caixas plásticas, tá vendo? Elas têm tampa, então eu ponho aqui aquilo que eu vou utilizar, que eu preciso armazenar na geladeira. Então, armazene em caixas plásticas, tá? Deixe tudo bem armazenadinho, seguro, protegido, né? E de preferência nas prateleiras superiores. Oi, Rita! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! A gente tá falando sobre organização para começar a trabalhar em casa, viu? Então agora eu tô dando as dicas da geladeira, pra gente utilizar a mesma geladeira. E aí você, então, armazena os seus produtos nas prateleiras superiores, tá? Para evitar qualquer risco de, às vezes, cair alguma coisa da prateleira superior embaixo e aí acabar estragando os seus produtos, acabar estragando algum insumo seu. Então, você armazena em caixas plásticas, né? Ou sacos plásticos bem fechadinhos e nas prateleiras superiores, que aí o risco de alguma coisa cair sobre as suas coisas é muito menor. Depois, se você... Aqui em casa a gente não tem costume de comer muito embutidos, mortadela, essas coisas. Mas mortadela é perfeito para dar cheiro na geladeira. E doce é perfeito para pegar cheiro das coisas. Então, se a sua família tem costume de comer esse tipo de coisa também, além de armazenar as suas coisas em caixas plásticas, armazene também esse tipo de produto em potes bem fechados, sabe? Tipo Tupperware. Tupperware tem um fechamento perfeito e ele é bem firme e ele vai segurar mais o cheiro desse produto, né? Então, vai proteger melhor dos seus produtos pegarem algum cheiro da cozinha. A mesma coisa vale para temperos. Alho, cebola. Cortou uma cebola, a cebola sobrou, não deixa ela rolando na geladeira, tá? Ou pica ela, já deixa ela picadinha e congela ela picadinha. Ou então guarda ela realmente num potinho muito bem fechado, distante dos seus produtos, distante dos seus doces, para que não passe cheiro para os seus produtos, beleza? E aí, peixe, carne, frango, esses você tem que realmente evitar de ficar deixando na geladeira, certo?
Prateleiras acima dos seus doces, nunca, porque realmente é muito perigoso esses produtos soltarem algum líquido e esse líquido acabar caindo sobre os seus produtos. Então, realmente, frango, peixe, carne, se for em extrema necessidade, você deixa longe dos seus produtos, abaixo dos seus produtos na hora de, né, na geladeira. E de preferência não deixe eles rolando na geladeira, né? Já compra, já utiliza, já consome. No caso de você precisar realmente utilizar a mesma geladeira, você tem que fugir desse tipo de produto armazenado no mesmo espaço, tá? Eles são bem perigosos para contaminação cruzada, enfim, é bem perigoso. Então, a regrinha é distante e de preferência não ter esse tipo de produto dentro da sua geladeira. Mas é possível, tá? Meu Deus, não deixe de produzir, não deixe de começar o seu negócio porque você só tem uma geladeira, tá? É o certo termos 2 geladeiras, mas se não for possível é só tomar os devidos cuidados que você pode sim produzir tendo uma mesma geladeira, certo? E então essa questão de organização, né? Geladeira, limpeza, organização, horários estabelecidos, né? Para não ter família entrando no seu espaço de trabalho, é você realmente colocar ordem aí e poder trabalhar tranquilamente, tá? E aí então, trabalhar de casa é possível, mas e aí? E os equipamentos eu já preciso começar com super equipamentos? E também quando a gente vai começar a trabalhar, a gente costuma ver, né, as pessoas que estão dando certo, estão tendo resultados, e aí a gente vê que elas já utilizam equipamentos profissionais e acha que a gente também tem que começar com equipamentos profissionais. E eu te digo que não, você não precisa de equipamentos profissionais para começar. Aliás, equipamentos profissionais eu nem tenho tantos até hoje, tá? Eu acho que equipamento profissional mesmo que eu tenho é a fritadeira. A fritadeira ela realmente já é profissional. Mas para abrir massa, por exemplo, eu uso a maquininha de fazer macarrão, tipo essa daqui, ó. A gente tem essa daqui ela já é meio de enfeite, né? Mas a gente tem a maquininha que a câmera não tá pegando, ela tá aqui presa na bancada. Mas eu utilizo a maquininha de macarrão. Mas antes mesmo da maquininha de macarrão, você pode abrir as suas massas com rolo de abrir massas, ou então, como a gente começou, com uma garrafa de vidro, tá? Sem brincadeira, gente, os nossos primeiros cannoli foram feitos com garrafa de vidro, né? Garrafa de vinho. A gente tira o rótulo, então fica vidro, 100% vidro, e aí você higieniza ela bem. Antes de usar, passa álcool nela e ela serve sim para abrir a sua massa, tá? Então, para abrir a massa, você pode começar com uma garrafa de vidro, né? Sem desculpas. E depois a gente comprou o rolo de abrir massas. E aí nós temos esse, não precisa ser tão grande, pode ser um menorzinho. Inclusive os menorzinhos são mais leves, né? Então é até mais gostoso de trabalhar. E aqui, como eu sempre digo, a gente gosta de trabalhar, é nossa realidade produzir de pouquinho, né? A gente sempre produz em pequenas quantidades. Então a gente faz pequenas quantidades de massa, né? Uma atrás da outra, para render um número grande de cannoli que a gente precisa, mas sempre em pequenas quantidades. E aí, trabalhando com pequenas quantidades, fica fácil de você utilizar utensílios que não sejam profissionais, tá? Às vezes a gente tem a impressão de que se nós trabalharmos com equipamentos profissionais, a gente vai conseguir produzir muito mais e vai render muito mais, e nem sempre é assim, né? Você vê aquela quantidade enorme de ingredientes, aquela quantidade enorme de massa para ser trabalhado, aquilo dá até uma canseira na gente. Então, você trabalhar em pequenas quantidades é muito mais produtivo, o seu trabalho rende mais. Se acontecer alguma coisa, você consegue parar e resolver o que você tem que resolver e depois retomar o seu trabalho. Já quando você está abrindo uma massa enorme, num cilindro super profissional, se acontecer alguma coisa, o risco de você perder aquela massa, de deixar aquela massa parada, ressecando, é muito maior. Então, a minha dica, mesmo grande, mesmo produzindo muitos cannoli, é você produzir em pequenas quantidades. Mas aí eu tô pulando etapas. A primeira etapa da gente fazer o nosso cannoli é fazer a massa. Hoje eu já utilizo a batedeira, mas a gente começou fazendo numa travessa, tá?
a gente começou a trabalhar com uma travessa, então todos os ingredientes aqui na mão. O esforço não é muito grande, tá? Porque essa massa não precisa ser super sovada, então você não tem muito esforço, você não cansa, tá? É só realmente misturar todos os ingredientes. E então, por que em travessas assim, a minha dica é para que você use travessas assim redondas, né? Os ball. Porque quando você usa quadrada, a farinha, os outros ingredientes, elas acabam parando nos cantinhos. Então, quando você usa esse formato, né, de travessa, de tigela, é muito mais fácil de você conseguir agregar todos os ingredientes. Então, comece também fazendo a massa na mão, numa tigela. Tem que ser de vidro? Não. Pode ser uma tigela plástica, pode ser uma tigelinha de inox, tá? O importante é você começar. Então, dá pra começar assim com fazendo a massa na mão. Então, você separa os ingredientes, prepara essa massa, tá? E a gente fala assim, pra começar tendo uma balança. Essas balancinhas assim, ó, de precisão, elas são ótimas, né? Você investe aí, acho que em média, eu acho que eu paguei uns R$30 nessa balança. Você encontra ela em lojas de utensílios domésticos, na internet, até mesmo na feira, eu já vi. E tá, Gi, mas eu quero fazer cannoli hoje e eu quero começar com o que eu tenho. Ok, então você pode começar com xícaras e colheres, de preferência colheres medidoras, tá? Mas aí você vai ter que ter um pouquinho mais de jeito pra acertar o ponto da sua massa, né? Porque quantidades não erradas, mas assim, se você coloca um pouquinho mais de farinha, sua massa pode ficar um pouquinho mais seca. Se você põe um pouquinho mais de líquido, a sua massa pode ficar mais mole. E aí você tem que entender, né, a lógica dos ingredientes que compõem a sua massa para você conseguir acertar e não perder essa massa, tá? Mas é possível sim começar sem balança. A balança eu acho que é um investimento super válido, que se você puder investir aí R$30 para começar, é perfeito. E então você mede os seus ingredientes com mais exatidão, né, mais certinho. E aí você joga na sua travessa, na sua tigela, mistura esses ingredientes na mão. E aí você vai para a parte da abertura. E na hora de abrir, você pode usar uma garrafa de vinho, você pode usar um rolo, ou então se você tiver uma maquininha de macarrão, você pode usar a sua maquininha de macarrão. Não precisa ser um cilindro super master profissional, tá? E aí depois, qual é a outra etapa de produção do nosso cannoli? É modelar esses cannolis. Então você abre, na verdade é o corte, né? Então você abriu a massa, seja a garrafa, ou seja rolo, ou seja a maquininha, sua massa está aberta, nós vamos cortar esses cannoli. E aí existem os cortadores profissionais que você encontra em lojas de confeitaria, que você encontra até mesmo na internet. Eu tenho aluna que já comprou pela internet, que achou mais fácil, que na cidade não tinha lojas de utensílios para confeitaria, de itens para confeitaria, e foi super rapidinho, encontrou pela internet, comprou pela internet. Então você tem os cortadores de inox, tá? Mas eu vou te contar um segredo. Eu falo que aqui eu conto pra vocês o que realmente acontece. E eu ensino vocês a usarem o cortador profissional de inox, né? Nós começamos, teve uma época, né? Nós começamos cortando com potinhos. Mas teve uma época que nós encontramos, da medida do nosso cannoli, os de plástico, que cortam pasta americana. E aí eles quebravam toda hora e a gente passava muito nervoso. E sempre quem salvava a gente era um potinho plástico. Até a gente encontrar um cortador de inox, porque lá em Águas de São Pedro também é mais distante de tudo. Pra tudo a gente tem que ir pra Piracicaba pra encontrar, pra comprar. E os potinhos plásticos nos salvavam. E eu vou contar pra vocês que até hoje eu prefiro o potinho plástico. O potinho plástico, ele corta maravilhosamente bem, ele corta melhor que o cortador de inox. Mas não é profissional, mas ele corta, gente. O importante é cortar e ser higiênico, certo? Então, eu tenho esse potinho plástico, eu não uso ele pra nada. Inclusive, eu guardo ele dentro do meu pote de farinha. Então, eu tô lá, eu abro a massa, corto os cannoli, não preciso mais usar. Eu guardo ele dentro do pote de farinha e ali ele fica, que é pra realmente não utilizar pra mais nada e ele ficar protegido. Então, o meu potinho plástico corta melhor do que cortadores profissionais
de inox, tá bom? Mas óbvio, se você quiser cortar com um cortador profissional, se você utilizar, comprar, usar e gostar, né? Perfeito, cortador profissional. Então você tem as opções de cortador de inox ou então cortador plástico, que é o mesmo utilizado para pasta americana. Mas aí não fica na mão de um só, tá? Porque já um cortador plástico, a gente não consegue passar uma fita adesiva nele e continuar cortando, né? Ele vai deformar a massa. Então fica mais difícil de produzir com um cortador de plástico quebrado, tá? Então, você tem essas opções aí, se você encontrar... Porque assim, o grande segredo tá em você determinar a medida de canole que você vai trabalhar, tá? Então, é uma dificuldade quando você quebra um cortador e depois você, né, acontece alguma coisa com o seu cortador, você perde ou quebra e aí você não encontra aquela medida exata que você precisa. Porque os cortadores têm vários tamanhos, né? Então, nós, por exemplo, o nosso canole, hoje ele tem um padrão de 12 centímetros. Eu não posso ficar mexendo essa medida, né? Parece pouquinho 1 centímetro, mas 1 centímetro, se eu jogar ele 1 centímetro para mais, ele não cabe na minha embalagem. E se eu diminuir 1 centímetro, o meu cliente percebe sim, né? Eu tenho clientes fiéis, então eles realmente percebem a diferença de tamanho. Então a grande questão está quando você determina o tamanho do seu canole. Então não fique na mão de um cortador só, porque se você tiver problema com esse cortador, ou ele quebrou, ou sumiu, alguma coisa aconteceu, como você faz para cortar exatamente o tamanho que o seu cliente está acostumado a comprar, certo? É bem mais barato esses potinhos. Sim, é muito mais barato, realmente. E você pode ter um monte. Aqui, por exemplo, são aquelas marmitinhas, sabe? Que hoje em dia tá na moda vender marmitinha fitness, marmitinhas, né? Ele pode ir pro freezer, ir pra micro-ondas pra descongelar. São esses. Então você pode comprar um monte, eles vão servir pra muita coisa. Você reserva 2 pra cortar os seus canole, tá bom? É realmente mais barato, tá? E mais fácil de encontrar também. E então você tem os cortadores, então só se atente para o tamanho que você vai vender de canole, né? Qual tamanho vai ser o seu produto. E aí garante que você sempre vai ter um cortador disponível caso aconteça algum problema com o oficial. Você tem que ter uma segunda opção para não ficar na mão, certo? E então cortamos os nossos canole. Para onde nós vamos agora? Para modelagem, né? Onde nós modelamos os canole. E tradicionalmente, profissionalmente, nós modelamos os canole nas canolas. Canolas é esse tubinho aqui de alumínio, tá? As nonas, para quem não conhece essa história, as nonas usavam bastões de madeira. Existem histórias até que elas usavam cabos de vassoura para fazer esse trabalho. E existem nonas que até hoje preferem os bastões de madeira. Por quê? Porque os bastões de madeira boiam. E é muito interessante que o canole modelado no momento da fritura, ele boie, porque se ele afundar, ele vai encostar no fundo da panela e ele pode queimar, e aí você não ter um canole com uma fritura regular, né, ideal, padronizada. Então é muito interessante que o seu canole boie. E aí as canolas de inox, elas são, né, um material indicado para o uso, já a madeira já não é, né, os bastões de madeira não são indicados, né, pela própria vigilância sanitária não permite o uso de madeira na cozinha, mas eles eram bons porque eles boiavam. O de inox, por exemplo, já é permitido pela vigilância sanitária, ele pode, é um material utilizado na cozinha, porém ele é mais pesado, então a chance dele afundar e queimar o seu canole embaixo é muito grande. Então o de inox não é o melhor. Então o melhor que nós temos são os de alumínio. Os de alumínio são higiênicos, são levinhos, tá? Eles boiam no momento da fritura. E tem uma outra questão. Os bastões de madeira, eles são fechados, né? Aqui dentro. Então aqui não entra gordura no momento da fritura. E aí o que acontece? Quando você frita um canole num bastão de madeira, você precisa recolher esse canole, tirar ele do bastão de madeira e voltar ele para fritura. Porque muitas vezes a parte interna desse canole não tá bem frito, né? Então, por isso que as canolas de alumínio, por exemplo, são perfeitas, porque entra gordura aqui dentro. Essa canola, ela atinge altíssima temperatura e aí ela faz com que o seu canole frite igualmente, né? Bem padronizadinha fica essa fritura. Então, seu canole fica frito por dentro e por fora.
E aí tem mais uma outra questão, as canolas de alumínio, elas não precisam ser untadas, tá? Tem gente que fala que precisa untar, que o que faz o canole grudar na canola é o fato dela não ser untada. E ela não precisa, tá, gente? A canola assim, limpinha, sequinha, você coloca a massinha aqui, frita e ela desenforma tranquilamente. Não precisa perder tempo, nem ingrediente, né, nem insumo untando canola. Não tem essa necessidade. Mas, Gi, eu não tenho canola. O que eu faço? Então, assim, essas canolas, gente, elas são super baratinhas, tá? Você encontra aí pacotinhos com 10, 12 canolas e o preço varia de 10 a 15 reais. Então, você vai pagar R$1, um e pouco por canola dessa, tá? Elas são reutilizáveis, óbvio, né? Elas não são descartáveis. E você encontra em lojas de utensílios domésticos, de confeitaria e até pela internet, né? Então, ela é super simples de adquirir e ela não é cara. Então, a minha indicação é que você realmente compre as canolas, porque elas vão realmente entregar um produto com mais qualidade, né? Com maior padronização. E eu bato muito na tecla da padronização. A gente, quando quer trabalhar com um produto, a gente quer construir um negócio, é muito importante nós termos um produto padronizado. O cliente compra um canole hoje, ele tem que ter a mesma experiência daqui um mês, daqui 2 meses, se ele vier, se ele voltar a comprar seu produto. Ele vem com uma expectativa muito maior pela segunda ou terceira vez, né? Então, padronização é vida, é tudo. E com as canolas profissionais, você consegue ter mais padronização, mais qualidade do seu produto. Mas se você não tem, você pode fazer canolas de papel alumínio, tá? E então depois eu ensino vocês a fazerem as canolas de papel alumínio. Mas você pode sim utilizar canolas de papel alumínio. Você faz um charutinho de papel alumínio e aí você modela esse canole nesse charutinho de papel alumínio. E a medida desse charutinho de papel alumínio vai depender da medida que você quer trabalhar de canole, tá? Porque os canoles eles podem ser grandes, pequenos, mais grossos, né, com diâmetro maior ou mais fininho. Mesmo lá na Itália, que o canole é tão tradicional, lá tem regiões bem diferentes, né? Que os canoles são bem diferentes. Você encontra canole de tamanhos, de formatos, né? De diâmetros diferentes dependendo da região que você vai. Então, você que escolhe, tá? Eu já comi canole aqui que era mais fino, outros eram mais grossos. O nosso eu considero um bom diâmetro, vai bastante recheio lá dentro. E são as canolas tradicionais que você encontra, as canolas padrões, tá? De comprar. Depois eu passo pra você direitinho, nos stories eu passo direitinho o diâmetro dessa canola, mas são as mais tradicionais, as mais fáceis de encontrar, certo? Então a gente modela esses canoli de maneira mais profissional, utilizando as canolas. E aí pra fritar a gente utiliza uma panela, pode ser uma panela. E aí essa panela tem que ser funda, tá? Ela não pode ser rasinha, porque a gente precisa que o canole, a gente precisa fritar por imersão esse canole, tá? Por mais que ele não afunde, né? Ele precisa de imersão. Você pode até dar uma afundadinha nele na hora de fritar para ele fritar por igual, mas sem encostar no fundo da panela. Então você precisa de imersão. Então essa sua panela tem que ser mais funda, tá? E aí, mas e a fritadeira? Tem a fritadeira profissional, que aí quando você puder investir, né? Você sentiu que o seu negócio deu certo, você já produziu, já levantou uma grana, quer investir, aí você vai e investe numa fritadeira profissional. Por que investir numa fritadeira profissional? Porque ela tem o controle, né? Ela tem o termostato, então ela vai ficar controlando a temperatura da sua gordura, que é muito importante pra gente trabalhar com mais tranquilidade, né? Então, já na panela você vai ter que fazer esse controle manualmente, né? Então, esse óleo não pode estar frio, senão ele acaba encharcando o seu canole. Ele não pode estar muito quente, né? Que aí ele acaba queimando essa gordura. Inclusive, quando a gente tem uma fritadeira, a gente consegue utilizar mais vezes essa gordura, porque essa gordura ela não queimou, né? Então, você consegue aumentar a vida útil dessa gordura quando você utiliza uma fritadeira profissional, tá? Mas não é algo que, meu Deus, eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir produzir se eu não tiver uma fritadeira profissional. Você vai conseguir sim, tá? E aí, pra rechear esses canoli. Então, o canoli foi lá, você fritou na sua panelinha,
deixou ele escorrer direitinho, esfriou as canolas, seja canola profissional ou canola de papel alumínio. Retirou o seu canole dessa canola, vamos rechear. Mais eficiente, né, é rechear os seus canoli com um saco de confeitar. E aí, no caso aqui, ele não é um equipamento, né, nem ele é um descartável. Então, você pode investir aí, se você quiser, num saco de confeitar, que com certeza você vai rechear os seus canoli de maneira muito melhor, de maneira mais eficiente. Mas se você não tiver, você pode rechear utilizando o cabo de um garfo, né, ou de uma colher, que não tem aquela parte plástica, ele é inteiro metalizado. Então você higieniza bem certinho ele, passa álcool, vai lá, pega o seu recheio e vai inserindo dentro do seu canole esse recheio, tá? Com bastante atenção para não deixar buracos lá dentro. Então você vai, né, inserindo, com bastante paciência, vai inserindo esse recheio lá dentro, né, com cuidado no começo, que você ainda não tem muita prática, para não quebrar, para esse garfo, né, para esse cabo não ferir o seu canole. Mas é possível sim rechear os seus canoli com o cabo de um garfo ou de uma colher, tá? E aí você tá lá com o seu canoli lindo, maravilhoso, recheado, super crocante, né, finalizado com açúcar de confeiteiro. E aí você fala, mas sabe por que meu negócio não vai dar certo? Porque eu não tenho a embalagem que o meu canoli tem, porque a Gi fala tanto dessa embalagem, que a embalagem dela é personalizada, que a embalagem é plastificada por dentro e por fora e é uma apresentação incrível. Você não precisa de embalagem super profissional, super personalizada agora, tá? Nós também começamos servindo nossos canoli em hamburgueras. Sabe aquelas hamburgueras, aquelas embalagens de isopor que a gente vai numa lanchonete, né, num café e recebe para viagem o lanche dentro daquela hamburguera? Era lá que a gente vendia os nossos canoli. Era lá que a gente entregava o canoli para o nosso cliente. E aos poucos a gente foi, né, encomendando embalagens e foi trabalhando a nossa embalagem e demorou um tempinho para chegar nessa nossa embalagem hoje. Então hoje a gente tem uma embalagem plastificada, bonitinha, prática, que a gente só encaixa e ela já tá pronta, é perfeita, e você vai chegar nessa embalagem vendendo muito canoli. Mas até chegar lá, você pode comprar essas embalagens aqui, ó. Eu paguei 50 centavos nessas embalagens. Eu também comprei numa loja de utensílios, né, de insumos para confeitaria. Aqui em Jundiaí tem uma rede grande, né, que é a Casa do Confeiteiro. Olha lá, é linda, a caixinha é linda, né? Mas essa também, seu canoli fica uma graça aqui, tá, gente? A minha dica é que você coloque ele dentro de uma forminha, tipo forminha de brigadeiro, mas aquela grandona, a número 0 ou 1. Aí você testa qual vai ser melhor pro tamanho do seu canoli. E aí, ó, essas caixinhas fecham super bem, elas conservam super legal o seu canoli, tá? Então você coloca o seu canoli aqui dentro e o seu canoli vai aparecendo. Olha que diferencial, o meu canoli não vai aparecendo. E esse aqui, o seu canoli pode ir aparecendo. Então se você quiser finalizar ele com pistache, com castanha, com cereja, enfim, você pode colocar dentro dessas embalagens transparentes, tá? Só cuidado que às vezes o açúcar de confeiteiro acaba sujando a embalagem. E aí parece que tá sujo, né? Não tem nada de sujo. Mas ele acaba tirando um pouquinho a beleza do seu canoli. Então quando você colocar o canoli aqui, você transporta com um pouquinho mais de cuidado, porque seu canoli vai acabar ficando um pouco solto aqui dentro. Mas encontre embalagens desse tipo. Isso aqui é embalagem para bomba, tá? Se você for procurar na internet ou mesmo numa loja, você pede por embalagem para bomba. E aí, ó, ele fecha super bem e você consegue inclusive empilhar, tá? Ele tem um recorte aqui embaixo que encaixa nesse recorte aqui de cima. Então você consegue inclusive empilhar essas caixinhas, tá? Então você pode começar com uma embalagem dessa, que você compra em pequenas quantidades, o investimento vai ser super baixinho, né? Porque a gente tá falando aqui de investimentos em termos de equipamentos, né? Estrutura, mas no caso o investimento de insumos, né? A farinha, o açúcar, né? Todos os ingredientes que você precisa para fazer o seu canoli e para entregar o seu canoli para o cliente, esse realmente não tem como fugir. Então você precisa de um investimento mínimo em insumos e embalagem para produzir a sua primeira remessa, vender e começar a investir no seu negócio, tá? Já estou com vontade de fazer, descobri que tenho tudo para fazer, então bora lá, bora fazer
E depois me manda foto, que eu adoro receber foto, gente, dos canoli. A professora também é linda. Obrigada. Obrigada, gente. Eu fiquei sem graça, deve ter ficado vermelha agora. Enfim, então a gente tem aí, no caso, as nossas caixinhas, tá bom? E aí, poxa, né? Dá pra começar com o que a gente tem. Dá pra começar com a cozinha da nossa casa, né? Só mantendo a organização e a limpeza, os cuidados básicos pra produzir comida, né? A gente vai entregar comida pra uma outra pessoa, então a gente precisa de cuidados básicos em higienização e tudo mais. E aí você produz com os utensílios que você tem na sua casa e aos poucos vai investindo, tá? E aí uma pergunta comum que eu recebo é: Gi, por onde começar? Eu tenho um dinheirinho, eu quero comprar um equipamento, qual que, na sua opinião, eu devo começar a investir? E eu digo pra você que você deve investir primeiro no cilindro, tá? Ou na maquininha de macarrão. Sabe essas maquininhas de macarrão, gente? Elas são super legais porque elas também servem até pra sua casa. Elas fazem macarrão. Aqui em casa meu esposo ama fazer macarrão de final de semana. E essa maquininha ela é super legal porque ela tem a parte do cilindro e ela tem a parte do corte da massa, tá? E aí a minha dica é que você comece por ela, tá? Ou então por um cilindro, né? Eu não gosto muito dos cilindros grandes, né? E elétricos. Eu tive um, né? Nós temos um e ele tá parado, a gente não tem usado ele. Nós começamos porque foi assim, a gente começou fazendo na mão, abrindo na mão, e aí quando nós fomos investir, aí eu tinha essa maquininha. Aí a gente pensou em testar ela, e aí começamos a testar essa maquininha que eu tinha ganhado de casamento, ela tava guardada, então a gente até demorou para lembrar dela. Quando nós lembramos dela, a gente começou a testar nela, ela funcionou, foi super legal, mas aquela formiguinha do precisamos de equipamentos profissionais, né? A gente foi lá e comprou um cilindro grande. E ele era barulhento, para começar, ele é bem barulhento. O esforço que você tem de passar a massa por cima e pegar ela embaixo acabou dando um pouquinho assim, né? Você acaba fazendo um esforço. Você acha que por ser um equipamento elétrico, né? E profissional, o seu esforço vai ser menor, mas nesse caso não foi. Ele foi um esforço maior, porque aqui no cilindro você mexe a manivela aqui, né? E aí você vai abrindo a massa. Já o cilindro você precisa fazer esse movimento, esse controle da massa que entra e que sai, e ela tem que sair certinho para ela não dobrar e você embolar toda a sua massa. Então, nós tínhamos na cabeça que um equipamento profissional seria melhor e não foi. A gente usou ele por um tempo, depois a gente acabou estacionando ele. Sem contar que ele é pesado, né? Então ele precisa de uma bancada resistente, ele não pode ser colocado em qualquer mesa levinha porque, né, fraquinha. E ele ocupa um espaço, então a gente acabou estacionando ele e voltou pro cilindro. E aí tem uma questão, assim, uma dica de ouro para quando você for investir no seu cilindro. Escolha cilindros que controle a abertura dos rolos, tá? Isso realmente é muito importante e nós quebramos muito a cara até chegarmos a essa conclusão de que nós precisamos de um cilindro que controle a abertura, né? Esse cilindro que a gente comprou, ele nem era profissional top, né? Ele era semi-profissional, profissional. Ele não tem o controle, ele não trava, que eu quero dizer, né? Todos eles controlam. Você abre mais para passar uma massa mais grossa e depois você diminui a distância dos rolos para poder fazer ela mais fininha. Mas o importante é você travar e você ter uma referência, porque senão você tem que ir no olho e aí um dia a sua massa pode sair mais grossa, no outro dia a sua massa pode sair mais fina, tá? Então você precisa que o seu cilindro trave essa medida e aí você sempre vai passar, você vai ter sempre certeza que você está abrindo a sua massa na espessura certa. Tá? Então essa é a minha dica para quando você for investir num cilindro, tá bom? Vou fazer primeiro pra mim, em seguida compra as embalagens pra vender. Isso mesmo, né? Faz o dos familiares, os cobaias. Vai ter receita ou já tem algum vídeo no perfil pra gente fazer a primeira remessa? Então, Thaís, nosso workshop passado, a gente até deu uma receita de massa. Esse aqui a gente ainda tá estudando a possibilidade de dar uma receita.
Mas se tiver, vai ser no workshop, tá? Aqui a gente não tem no perfil aberto mesmo nenhuma receita ainda. A gente só mostra como faz. Receita ainda a gente não tem, porque aí no caso a gente tá sendo injusto com os nossos alunos, né? Com as nossas alunas. Então, a gente chegou a dar uma receita, foi a receita que nós começamos a trabalhar no workshop passado. E aí a gente tá estudando a possibilidade de dar receita nesse workshop de novo, tá bom? Eu tenho um cilindro de controle, é grande. Eu devia ter comprado pequeno, o grande não fixa na mesa, tem que segurar, exatamente. Às vezes a gente acha que os grandões vão ser melhores, mais eficientes, mas eles não são. Então, realmente, o importante é você ter um cilindro aí que trave essa medida, né? Que controle essa medida e que o esforço não seja tão grande, né? Que você consiga trabalhar mais tranquilamente. Aqui também, por que eu gosto das maquininhas? Porque como eu disse que eu gosto de trabalhar com pequenas quantidades, você quando passa a massinha, ela vem numa largura que eu consigo, no meu caso, olha que o meu canole nem é tão pequeno, ó, se vocês verem o tamanho do meu cortador, do meu potinho cortador, ele nem é tão pequeno, né? Então, uma maquininha dessa atende bem pro tamanho. Eu aposto que vocês não vão querer fazer um canole maior que esse ainda, né? Então, você passa a massinha no cilindro e ela sai uma faixinha certinha, e você vem cortando a perda de massa, que assim, perda entre aspas, porque a gente não perde massa, tá? Você vai cortando e as sobras você vai reutilizando com um pedaço de massa nova. Mas esses recortes são menores quando você tem uma largura controladinha dessa massa. Então você tira do cilindro menorzinho, né, dessas maquininhas, você tira aqui, ó, uma faixinha de massa. E aí você vem cortando bonitinho, pega o que sobrou, já junta com um pedaço de massa nova e já volta a trabalhar essa massa. Então eu sou realmente fã dessas maquininhas, tá? Ela não tem esforço nenhum, né? É super de boa. Ela tem a prisilinha, o botãozinho que trava, né, a medida. Então a gente começa abrindo numa medida maior, mais larga dos cilindros, passa essa massa e depois a gente vai diminuindo e vai até chegar naquela medida que a gente considerou padrão. E aí essa massa tem sempre a mesma espessura. O canole tá sempre igualzinho. Nossos canoli tem sempre o mesmo tamanhozinho. Ele foi cortado por um cortador padrão e foi passado no cilindro também numa espessura correta, padronizada, tá? Comprei hoje no Mercado Livre a minha maquininha de macarrão. Oh, que legal! Ouvi na sua live sobre o tal botão que tem graduação, exatamente. Eu tenho um que abre no olho, não dá certo, ele não dá certo mesmo. E também, gente, tem alguns cilindros, esse nosso, depois com o tempo ele começou a abrir sozinho, né? Com agitação, com a vibração do cilindro, o botão vai abrindo e o cilindro vai abrindo de pouquinho em pouquinho. Quando você percebe, a massa já tá diferente de novo. Então, realmente, ter esse botão que trava é perfeito e eu acho que é o mais importante na hora de escolher um cilindro, tá? E aí, depois do cilindro, né? Beleza, já comprei meu cilindro, agora eu quero investir em outro equipamento. Qual é o segundo equipamento mais importante para você investir? A fritadeira, tá? E aí você investe na sua fritadeira, porque aí você vai ter fritura padronizada e qualidade de gordura garantida, porque aí essa gordura, essa temperatura não vai ficar oscilando, né? E você não vai ter que ficar se preocupando em ficar abaixo fogo, aumenta fogo, abaixo fogo, aumenta fogo. Então você consegue produzir mais com mais tranquilidade. Aqui, por exemplo, a gente estabeleceu um tempo de fritura. Então a gente coloca o canole, afunda ele na gordura, liga o timer. E aí a gente vai fazer outra coisa. Quando o timer toca, a gente corre lá e retira ele da gordura, certo? Então o seu segundo equipamento para investir seria então uma fritadeira. E depois você investe numa batedeira ou então multiprocessador. Se você já tiver um multiprocessador em casa, pode testar fazer a sua massa no multiprocessador, que ele funciona. Quando a gente começou a fazer o canole, a gente fazia na mão e a gente até tinha uma batedeira planetária, mas ela tava muito velhinha e ela já tava quebrada. E, gente, eu acho que aquela batedeira minha mãe comprou, acho que eu tinha uns 12 anos, então assim, ela tinha já mais de 15 anos, né, pra não falar que eu sou tão velha. E aí ela já tinha mais de 15 anos, essa batedeira. E aí ela tava quebrada, então com o peso da massa, ela ficava, tipo, dançando, querendo desencaixar, e a gente tava vendo que ela ia quebrar de vez.
então nós começamos a fazer as nossas massas na mão mesmo. Até que a gente comprou um multiprocessador, e o multiprocessador foi perfeito, ele fez a massa tranquilamente, tá? Ele executa muito bem esse trabalho de fazer a massa. Então, se você tiver um multiprocessador, você não precisa da batedeira, tá? Isso falando de massa, porque aí depois você pode melhorar os seus recheios utilizando a batedeira, né? Ela não é essencial de cara, até mesmo para os recheios, mas se você também quiser melhorar a qualidade dos seus recheios, a batedeira ela é super legal. Mas aí também, vamos supor que você tem um multiprocessador e você tem aquela batedeirinha de garfo, sabe? Aí pro recheio ela é perfeita. Já pra massa, a de garfinho ela não dá. A massa realmente pesa e aí esquenta a batedeirinha e aí você tem que fazer força pra segurar ela, enfim, é bem complicado. Então, dá pra começar com o que você tem. Pintou uma grana, você já investiu no seu cilindro, já investiu na sua fritadeira, aí sim você vai e investe na batedeira, tá? Essa batedeira aqui, ela é linda, maravilhosa, ela chegou arrancando suspiros aqui na nossa cozinha. Era o meu sonho de consumo e olha quantos anos a gente já faz canole para chegar a realizar esse sonho dessa batedeira. E ela não é profissional ainda, tá? Aqui atrás dela vem um adesivo escrito exclusivo uso doméstico. Mas ela nos atende muito bem. A gente faz todos os nossos canoli e ainda dá para crescer muito mais utilizando essa batedeira aqui, que nem é a profissional. Tem uma acima dela que é mais forte, que se você já se interessou por uma batedeira dessa, talvez você já viu. Ela tem 2 bracinhos aqui na lateral, né? Que ela segura o bol da batedeira. E perfeita, ela é até mais forte. Mas essa daí atende bem e você não precisa comprar Super Master Blaster, a batedeira mais forte dessa marca para você produzir seus canoli, tá? Essa daqui funciona bem. Eu preciso urgente comprar a planetária. A planetária, pra quem trabalha com confeitaria, a planetária ela é ótima, né? Ela vem com vários acessórios, então ela realmente é bem legal. Você consegue fazer várias coisas nela. Hoje a gente utiliza ela para fazer a massa e para fazer os recheios, certo? Mas aqui é só falando, gente, de quando você puder investir, tá? Então você começa a trabalhar, começa a produzir os seus canoli, começa a vender, levantar uma grana, tá? E aí você começa a reinvestir no seu negócio, tá? Eu sei que é difícil, né? A gente trabalha, a gente precisa, né, de dinheiro para sobreviver. Mas reserve uma parte do seu faturamento, das suas vendas, para reinvestir no seu negócio. Porque isso vai trazer qualidade para o seu produto, vai trazer padrão para o seu produto. E você com certeza vai vender mais. E investir em equipamentos, investir em conhecimento, antes mesmo de sonhar com um super ateliê equipado, pintado, lindo, maravilhoso, ou então com uma confeitaria com mesas e cadeiras para atender cliente pessoalmente, tá bom? Então hoje aqui foi para te encorajar a começar, para te mostrar que é possível sim você fazer canoli, começar canoli com o que você tem em casa. Um dia eu vou ter uma dessa batedeira sua, vou vender bastante canoli. Vai sim, com certeza, com certeza. Essa é a minha missão aqui, é fazer com que vocês vendam muito, muito canoli, tá? Então é isso, gente. Você deve estar pensando, poxa, Gi, por que você não mostrou fazendo? E isso vai ser especialmente pro workshop. Eu guardei isso especialmente pro workshop, porque no workshop eu vou mostrar sim como que faz o canoli sem utilização de equipamentos, tá? No workshop a gente vai fazer massa na mão, vai abrir na mão, vai modelar, eu vou modelar inclusive nas canolas de papel alumínio, eu vou ensinar vocês a fazerem a canola de papel alumínio, vou fritar na panela, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como é possível fazer canoli sem equipamentos profissionais, tá bom? Mas isso eu reservei pro workshop, que vai rolar então, pra quem não sabe ainda as datas, 24, 26 e 28 de maio, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês tiverem dúvida, pode me perguntar, tá? Se pintar uma dúvida depois, pode mandar também lá no Stories, nas caixinhas... Eu vou deixar uma caixinha de pergunta, mas pode também mandar por direct. Eu adoro conversar com vocês. Ansiosa por workshop, eu também.
Todo workshop eu fico mega ansiosa, é super legal. Tá bom? Gente, espero muito que vocês tenham gostado. E a gente se vê amanhã. Amanhã tem mais live, vai ter live a semana toda. Semana que vem inteira de novo. A gente vai ficar bem juntinho nesse mês de maio, tá bom? E vocês vão sair daqui, ó, craques em fazer canole, tá bom? Um beijo pra vocês. Obrigada pela presença, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, gente.